Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. É... Tenho visto recentemente, pelas minhas andanças pela internet, e vejo grupos de ditos conservadores, tradicionalistas, cristãos, né? Principalmente de ordem católica, dizendo que se deve lutar contra as modernidades para salvar o Ocidente. Quando se diz, né, entre outras coisas, modernidades, né, que eles querem combater, né? Por exemplo, teriam coisas como o feminismo, o comunismo, certo? Basicamente, outras doutrinas que eles consideram heréticas, o islamismo, né? Entre outras coisas, certo? Por exemplo, o fim da dita família tradicional, a agenda LG e afins, pronomes neutros e tudo mais acerca disso. Contudo, assim, não há um declínio do Ocidente, certo? E assim, na verdade, digamos assim, sendo bem assertivo, o Ocidente, e não apenas um Ocidente do ponto de vista egocêntrico, mas assim, de todos os cristianismos, na verdade, todas as religiões abraâmicas, ou seja, islamismo, os cristianismos e o judaísmo, eles veem como o mundo, essas religiões estão esperando o fim do mundo, o apocalipse, certo? E de certa forma, eu não conheço de modo tão abrangente assim as religiões orientais, né? Contudo, com exceção do hinduísmo, com a sua ideia kármica, né? Por exemplo, também, se você for ver, a sociedade hinduísta está decaindo. E se você for analisar textos de séculos atrás, você vai ver mesmo as questões de indecências e imoralidades. E o mesmo vale para o Ocidente, certo? Os teólogos, sejam hebraicos, sejam islâmicos, sejam cristãos, sempre viram o mundo como algo decadente e perto do fim, certo? Então, assim, essa ideia de decadência, digamos assim, do Ocidente, né, de fim dos tempos, é algo corrente, certo? Entre outras coisas, por exemplo, o comunismo, o socialismo científico, né, idealizado por Marx e Engels, também parte dessa premissa, né, da tradição cristã, baseado como se diz, na filosofia hegeliana,
de que um dia, pelos processos dialéticos, a sociedade vai se, digamos assim, se tornar pacífica e uniforme, né? E, né, a ideia do marxismo é de que um momento o colapso, o capitalismo vai colapsar e eventualmente surgirá a oportunidade para se construir a sociedade capitalista e por fim comunista. O que é algo irônico, né? Afinal, os grupos que dizem que está acabando o Ocidente são grupos de direita, grupos conservadores de direita, certo? Então, assim, entre outras coisas, por exemplo, conceitos como família tradicional, a família nuclear, digamos assim, composta por pais, mães e filhos, por exemplo, ela é decorrente da industrialização e do êxodo rural que houve consequentemente, certo? É uma coisa, digamos assim, essa ideia de pai, mãe e filhos apenas vivendo numa casa dessa família nuclear, digamos assim, para citar um exemplo, é uma invenção do século XIX. E quando eu digo século XIX, indica-se, isso é no contexto da Europa Ocidental, ou seja, Inglaterra e França, certo? Bom, anteriormente, por exemplo, as famílias não eram apenas pais, mães, filhos, mas tinham toda uma série de agregados também, certo? Por exemplo, tinha, conforme houvesse as posses da família, não precisava ser muito, tinha aquelas pessoas, né, que viviam juntos da família, trabalhavam e por aí vai, certo? Que faziam serviços domésticos, tratavam boiada, tratavam dos animais, cada um com seu posicionamento, e que eram considerados partes da família, certo? Por exemplo, quando houve o processo de laicaísmo, digamos assim, do cemitério, quando ele foi afastado das igrejas, essas pessoas que eram os agregados eram enterrados no túmulo da família, entendeu? Certo? Então, assim, é que nem também a gente pensar aquelas famílias numerosas, onde se tinha quase uma dezena de filhos, certo? Então, essa ideia de que o Ocidente está acabando, né? Não, é uma ideia velha, certo? E cara, comida, até. Então, assim, não há, digamos assim, motivos de fato para pânico, certo? Nem para, por exemplo, querer uma guerra santa, uma revolução, uma contra-revolução no caso, né? Conservadora, e por aí vai, certo? Obviamente, a sociedade de quando Jesus foi pregado na cruz, ou de quando Maomé pregou, fez a hégira, né? É muito diferente, tanto em contextos sociais
quanto em contextos econômicos, políticos e por aí vai, certo? Contudo, assim, tem que se constatar o quanto se evoluiu, certo? Que nem parte desse tradicionalismo, parece que algumas pessoas se esquecem que a dita modernidade, por exemplo, nos trouxe a medicina que nós temos hoje, a possibilidade, né, de chegarmos a uma idade avançada, certo? Por exemplo, no até o século XVIII, que é quando começa a era industrial, chegar aos 80 anos era algo quase que não existia, certo? Independente da posição social da pessoa, seja ela um nobre ou uma pessoa rica, certo? Primeiro por questões de medicina, de acesso de recursos à saúde, quanto para a questão de expectativa de vida mesmo, certo? Então, assim, se hoje chegar aos 60, ou até mais, 70 e por aí mais, a fato da terceira idade ser a maior fase da vida que uma pessoa hoje vai viver, é uma coisa que procede da modernidade, certo? Então, digamos assim, essa ideia de se salvar o Ocidente e de que o Ocidente está em decadência é uma ideia velha e mofada. E que, certo? E que existe desde o início dos tempos, certo? Que nem, por exemplo, no Irã se considera decadente usar as gravatas ocidentais. E também se luta contra uma, digamos, ocidentalização em todo o mundo islâmico, porque é considerado, porque a cultura ocidental é considerada decadente, certo? Então, assim, não há um fim do Ocidente. O que acontece é simplesmente a evolução e disso de outras estruturas, digamos assim, por exemplo, de trabalho, certo? Por exemplo, hoje uma mulher, um casal de classe média baixa, se a mulher decidir ficar em casa, eles vão viver na penúria, certo? Se ela não decidir não trabalhar, se sustentar apenas pelo marido. Mesmo a família de classe média, ela vive em situação de penúria, certo? Então, assim, isso foi uma conjuntura que mudou, por exemplo. E também, por exemplo, a questão de substituir-se, por exemplo, crianças por pets. É uma questão economicista. Por exemplo, o movimento militar é um pensamento matemático. E por aí vai. Agora, dizer que a Eurábia, digamos assim, né, que surgiu depois das ondas de migração para a Europa, isso é bobagem, certo?
não está tendo a decadência do mundo ocidental. Talvez, no máximo, uma renovação. Contudo, o que há de fato não é uma degeneração, digamos assim, como se dizem, mas é um processo de atomização, certo? Isso tem outras implicações, é claro. Por exemplo, casos de ansiedade e depressão, doenças psiquiátricas de toda sorte, e também a ideia de uma especialização de tudo. É que nem, por exemplo, o LG e os movimentos LG e afins. Mas também existem em outros ramos industriais. É que nem pensar em contextos das pós-graduações, dos mestrados e doutorados nas universidades, certo? Tem, por exemplo, não sei no Brasil, mas tem algumas universidades nos Estados Unidos que oferecem, por exemplo, curso de escultura. Ou seja, ele vai passar 4 anos da sua graduação aprendendo a fazer esculturas. E sem falar que dos nichos de mercados que existem, certo? E também muitas outras coisas que foram saindo que sempre aconteceram, mas agora saíram da alcova, certo? Por exemplo, o fato de os homossexuais saírem do armário, certo? O que mais eu posso dizer? As mulheres, digamos assim, liberadas. Tudo isso foi algo que sempre existiu, certo? É que nem, por exemplo, fala-se de proteção da infância. Mas se você for ver na Idade Média, os filhos mais velhos viam como os irmãos mais novos eram feitos, por exemplo. Certo? Não tinha essa ideia de individualidade. Bom, para resumir, assim, o Ocidente ele não está decaindo, certo? Num sentido bem prático, tá? Isso é uma visão de mundo, assim, extremamente conservadora. E quando eu digo conservadora, eu quero dizer mesmo no sentido retrógrado, antiquado, porque, por exemplo, também abrange os movimentos ambientalistas. É uma visão de uma decadência da sociedade, de uma necessidade de reformular também. Ok? Então, assim, não se preocupe, o Ocidente não vai acabar, certo? A sociedade não está ruindo, ela está apenas se transformando. Sou Urbano Glonopós, esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.